Muito bem, pessoal, vamos dar andamento ao curso de ajustagem mecânica. Certo. No qual hoje nós vamos tratar dos principais instrumentos de medidas utilizados na ajustagem mecânica. Certo? Nossa quarta aula, cujo objetivo é apresentar o princípio de funcionamento e manuseio dos tipos de instrumentos de medição mais comuns na metalmecânica, né? No caso, réguas e fitas graduadas, paquímetros, micrômetros, goniômetros e relógios comparadores. Lembrando que essa aula vai ter como meta apenas a apresentação dos instrumentos de medidas, estando a descrição deles e o ensinamento de como usá-los no módulo de metrologia dimensional, qual será feito, certo? Por mim neste canal. Então, a bibliografia principal é utilizado aqui para o curso técnico em mecânica, certo? Do governo do Ceará, e aqui um profissionalizante do Senai, a Companhia Siderúrgica do Tubarão. Certo? Então, sem mais delongas, vamos entrar aqui no nosso primeiro conceito, régua graduada. A régua graduada, em geral, é fabricada de aço inox e possui duas escalas, milímetros e polegadas fracionárias. As escalas de milímetros são de 0,5 e 1 milímetro, e as escalas de polegadas fracionárias são de 1,16 ou 1,32 avos. A régua graduada deve ser utilizada em medições que não exigem muita exatidão. Elas devem ser sempre guardadas limpas e nas embalagens, para que não sejam amassadas ou arranhadas, para não serem. Certo? Aí está um exemplo, né, de como a gente faz essa medição, certo? E a relação entre as polegadas e os milímetros. Certo? Aqui nós temos a régua sem encosto, muito utilizado, certo? Muito comum também. Régua com encosto, ou seja, ela dispõe dessa orelha aqui. E aí essa aqui é a régua de profundidade. Então, todas essas réguas são usadas no universo da metalmecânica, principalmente na ajustagem, quando a gente faz a traçagem e caldeiraria. Aqui nós temos a régua biselada e a régua rasqueteada, certo? Ela é muito utilizada principalmente no rasqueteamento, certo? No qual você pinta essa régua e você passa no barramento, certo? Para encontrar as regiões que estão, como eu posso dizer, que estão sobressalentes, certo? Os calombos, vamos dizer assim, falando cavoquês. O metro articulado. O metro articulado pode ser confeccionado com madeira, alumínio ou fibra. Possui duas escalas, milímetros e polegadas. Suas divisões de milímetros são de 1 milímetro e 1,16 polegadas. Utilizado para medir peças que não dependem de muita exatidão e tem acabamento mais grosseiro, né? Então, era muito utilizado pela construção civil, esse metro articulado, que foi futuramente substituído pela atrena. A trena é um instrumento de medição que pode ser confeccionado com aço, tecido ou fibra. Possui duas escalas, milímetros, que é 1 milímetro, e polegada, 1,16. É montada em um estojo no qual a fita enrola e desenrola conforme sua extremidade é puxada. Também é utilizado para medições que não exigem muita exatidão. Também bastante comum no universo da metalmecânica e da construção civil. Paquímetro, certo? Então, eis um paquímetro universal, que os senhores estão vendo nessa imagem, né? No qual ele é dotado de orelhas, certo? Que a gente chama de face para medição interna, de braços ou bicos, no qual nós temos o bico fixo e o bico móvel, de nônio, certo? Escala fixa e escala móvel e de uma haste de profundidade, certo? Então, o paquímetro é um instrumento usado para medir as dimensões lineares, internas, externas e de profundidade de uma peça. Então, lembrar disso, ele é utilizado para medir dimensões lineares, tanto interno, quanto externo, quanto de profundidade. Geralmente, isso é questão de concurso. Consiste em uma régua graduada com encosto fixo, sobre a qual desliza um cursor. Então, eu tenho esse cursor aqui, certo? Aqui é o sistema de trava dele. Aqui em cima, dispomos da medição em polegada. E aqui embaixo, da medição em milímetro. Aqui nós temos a orelha fixa e a orelha móvel, e o braço fixo e o braço móvel, o bico.
certo? Bico fixo e bico móvel. E aqui nós temos nossa haste de profundidade, certo? O qual a gente dispõe da utilização desse paquímetro para fazer medidas de resoluções de 0,05 ou 0,02, conforme a gente vai ver nos próximos slides aqui, certo? Lembrando que o ensinamento dos procedimentos de medições com esses instrumentos serão frisados com bastante veemência no módulo de metrologia dimensional. Certo? E nós temos esses tipos de medições. Medição interna, que você utiliza as orelhas fixas e móvel. A de ressalto, que você utiliza a parte de trás do paquímetro. A externa, que você utiliza os bicos fixo e móvel. E a de profundidade, ao qual você utiliza essa haste de profundidade. Certo? E os tipos de paquímetro, nós temos paquímetros de profundidade, paquímetro universal, paquímetro de bico móvel ou basculante, certo? Ou seja, eu consigo bascularizar esse bico móvel de modo que eu consiga medir peças com esse tronco cilíndrico. Paquímetro digital, paquímetro duplo, paquímetro universal com relógio. Certo? E a resolução. Para encontrar a resolução em um paquímetro, devemos dividir uma unidade de escala fixa pelo número de traços da escala móvel, do nônio. Por exemplo, a resolução de 0,05 tem 1 para 1 unidade de escala fixa, você tem 20 tracinhos na escala móvel. E de 0,02 para 1 na escala fixa, 1 unidade na escala fixa, você tem 50 tracinhos na escala móvel. Aqui nós temos o micrômetro. Então, o Jean-Louis Palmer apresentou pela primeira vez um micrômetro para requerer sua patente. O instrumento permitia a leitura de centésimos de milímetro, de maneira simples. O instrumento de medição rigorosa em peças, em conjuntos mecânicos, na ordem de resolução de 0,01, 0,001, 0,001 polegada ou 0,0001 polegada. Então, o micrômetro ele já vai mais além que o paquímetro. O paquímetro, que vai até 0,02 milímetros, certo? Ele perde, vamos dizer assim, né? Ele perde em resolução para o micrômetro, que tem no mínimo 0,01 milímetros, certo? E assim por diante. Então, o princípio de funcionamento dele, né? Aqui está o micrômetro, ele tem aqui um fuso, que é a partir do movimento desse tambor, certo? O movimento desse tambor, você faz a medida dessa superfície aqui, ou do material que você vai colocar aqui entre o batente e o fuso, certo? Então, entre o batente e o fuso, você vai colocar o seu material que vai medir. Com o tambor, você rotacionando ele, você encosta na peça. A catraca, você dá maior encosto, certo? E você vai medir a partir da escala fixa e a escala móvel presente no micrômetro. Certo? E os tipos de micrômetro você tem com arco profundo, de profundidade, com disco nas hastes, para medição de rosca e para medir paredes de tubos. Certo? Também você tem um contador mecânico, com contato em forma de V, e o digital eletrônico. Certo? Aí nós temos o goniômetro. O goniômetro é um instrumento de medição ou de verificação de medidas angulares. Então, a gente estava tratando de medidas lineares, como o paquímetro e o micrômetro. Agora nós vamos tratar de medidas angulares, por exemplo, o goniômetro. O goniômetro simples também é conhecido como transferidor de grau. É utilizado em medidas angulares que não necessitam extremo rigor. Sua menor divisão é de 1 grau. O goniômetro com disco graduado tem sua resolução mínima em minutos. Certo? Então, aqui nós temos o goniômetro simples, certo? Do qual ele é disposto de um esquadro, como se fosse um esquadro, né? Certo? Graduado, certo? Até 180 graus, de 0 a 180 graus, com a haste articulada, certo? Ao qual você vai colocar a peça, né, na região entre o corpo e a haste, do qual você vai encontrar o ângulo a partir do ângulo que seja formado entre esse corpo
e essa haste. E o disco graduado ele já vai deter de um disco graduado com um disco móvel, ao qual, em cima, o disco graduado, você tem graus, e na região do vernier do disco móvel, você tem minutos, certo? Todos eles dispostos aqui em uma régua. Então, você vai colocar o seu equipamento, o seu equipamento que você vai medir, entre a régua e o esquadro, certo? Para, a partir desse ângulo aqui, você saber qual o ângulo que vai ser dado a partir do disco graduado. E aí você tem diversas aplicações, né? Como a gente está vendo aqui. Relógio comparador. O relógio comparador é um instrumento de medição por comparação, dotado de uma escala e um ponteiro, ligados por mecanismos diversos, e uma ponta de contato. Quando a ponta de contato sofre uma pressão e o ponteiro gira na direção horária, a diferença é positiva. Caso o ponteiro gira no sentido anti-horário, a diferença é negativa. Então, é o seguinte, o relógio comparador é um instrumento que ele já é por comparação, como o nome já mesmo diz. Ele é um instrumento de medição por comparação. Então, trata-se de um sistema, certo? Do qual você vai calibrar ele a uma certa altura, certo? E passar em uma superfície, por exemplo, do qual variações dessa superfície vai gerar variações no tamanho, ou seja, na dimensão dessa haste, certo? E essa dimensão dessa haste vai ter valores positivos e valores negativos, o qual serão os ressaltos e os rebaixos de uma superfície. Aqui nós temos a parte, ó. Então, nós temos aqui a medida, certo? Os ponteiros, certo? Esse aqui representa a resolução mínima, certo? E aqui são o número de voltas dele. Então, se eu tenho com a resolução de 0,01 milímetro, cada tracinho desse equivale a 0,01 milímetro, sendo uma volta completa equivalente a 1 milímetro, certo? Haja vista que esse aqui é 0,01, logo esse aqui é 0,1. Uma volta é 1 milímetro. Então, se eu tenho 3 voltas, eu tenho 3 milímetros, e assim por diante. E aí nós temos o relógio vertical, o medidor de profundidade, os medidores de espessura, o relógio comparador eletrônico, e dentre as suas aplicações, as mais comuns é para a verificação de paralelismo, certo? Na engenharia de fabricação mecânica, na verificação de excentricidade de peça, na verificação de concentricidade, certo? Isso aqui está diretamente ligado ao alinhamento de sistema, certo? Aqui, ó, verificação do alinhamento das pontas do torno, ó. Eles estão bem alinhados, certo? Verificação de superfícies planas, certo? Então, tudo isso é utilizado nessa verificação. Lembrando que a prática da metrologia dimensional só vai ser feita na disciplina de metrologia. A prática do relógio comparador as formas, os procedimentos de medição, só vai ser feito na disciplina de metrologia dimensional, ao qual eu apresentarei, por meio de um simuladorzinho, as formas de medir esse relógio comparador e tentarei, certo? Claro, dependendo da minha infraestrutura, mostrar para os senhores uma prática de relógio comparador, para que os senhores tenham um melhor entendimento de como funciona, certo? Principalmente no torno mecânico ou numa superfície plana. Torquímetro. O torquímetro é uma ferramenta especial destinada a medir o torque, ou aperto dos parafusos, conforme a especificação do fabricante do equipamento. Isso evita a formação de tensões e, consequentemente, a deformação de peças quando em serviço. Extremamente necessário o uso de um torquímetro na montagem e desmontagem de componentes mecânicos, certo? Por quê? Porque cada fabricante ele vem trazendo uma especificação dos torques de cada parafuso. E esses parafusos eles têm que ser instalados e dado o aperto do fabricante, ou seja, o aperto necessário, para que seja evitado um super aperto que possa quebrar ou avariar os filetes do parafuso, ou um aperto mais fraco que possa gerar folga, certo? Com o tempo de vibração
do funcionamento da peça, esse parafuso vinha folgado. Então, a unidade de medida do torquímetro é o newton-metro, e a leitura é direta na escala graduada, permitindo a conferência do aperto de acordo com o valor pré-estabelecido pelo fabricante. Certo? Eu sugiro aos senhores buscar na internet, no YouTube, canais que mostrem o funcionamento desses instrumentos de medições, certo? Principalmente o do Telecurso 2000, ao qual, na aba de meteorologia, ele traz de forma bastante clara o funcionamento desses instrumentos de medições, certo? Para que os senhores auxiliem nesse entendimento que eu estou passando aqui, certo? Então, é importante que os senhores casem isso aí, né? Vejam as aulas, ao qual eu estou passando para os senhores, e também procurem outras bibliografias, procurem outros vídeos, né, para poder fundamentar e sustentar o conhecimento dos senhores. Certo? Então, próxima aula, a gente vai ver instrumentos de verificação, né, e traçagem. Então, réguas e mesas de traçagens, quadro gabarito, compasso, padrões, níveis, medidas e verificações. Lembrando que essas aulas, elas têm como principal público-alvo a turma do técnico e do profissionalizante, que vão trabalhar com práticas de oficinas mecânicas, certo? Pessoal do curso superior podem assistir, fiquem à vontade. Porém, essa aula, ela vem trazendo mais uma concepção, uma conotação de apresentação dos instrumentos, certo? Esse módulo de ajustagem mecânica. Um pouco mais na frente, a gente vai aprender um pouco de operações dos principais componentes que a gente usa na ajustagem, lima, serra, entre outros, certo? E aí a gente começa a estudar um pouco melhor esse funcionamento, né?